Olá pessoal, hoje temos aqui o exame de Biologia de 2016 da UEM, então vamos começar com a resolução, mas antes disso eu quero vos pedir com que possam se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o vosso like ou o vosso gosto aí, e não esquecer de comentar também, assim ajudando o canal a crescer para que eu possa postar mais vídeos. Então se inscreva aí para que possa receber a segunda parte deste vídeo. Roda a vinheta. Então, número 1. Qual das informações abaixo relacionadas com as regras de nomenclatura biológica é incorreta? Então aqui, nada mais nada menos, estamos à procura de uma alternativa incorreta relacionada com as nomenclaturas biológicas, ou seja, dos seres vivos. Então a nossa alternativa incorreta é a alternativa A. Por quê? Porque a designação dos grupos superiores à espécie não é binominal, é uninominal, o que significa que os grupos que estão superiores à espécie, estamos a falar do reino, filo, ordem, gênero, são escritos somente com um nome. É por isso que nós vamos dizer uninominal. Somente a espécie é que possui o sistema binominal, podendo ser trinominal quando for a subespécie. Então, anote aí. A designação dos grupos superiores à espécie não é binominal, é uninominal, é escrito somente com um e único nome. Vamos à alternativa número 2. Assinale as alternativas apresentadas. O organelo que exerce a função do controle de todo o metabolismo celular e armazenamento do material genérico. Não vamos dar muitas voltas. É a alternativa B, o núcleo. É lá onde está armazenado o material genético. Número 3. A equação glicose mais oxigênio, tendo como produto dióxido de carbono, água, representa um processo vital nos seres vivos. Indique qual. Então aqui embaixo temos uma série de alternativas de alguns processos. Então queremos saber, esta equação da pergunta se enquadra em que alternativa? Muitos aqui colocam fotossíntese, mas não é verdade que é fotossíntese. Observe essa imagem agora que eu vou colocar. Observe que na fotossíntese nós começamos com o quê? Começamos com dióxido de carbono e temos a água e temos a presença da luz ali. E produz o quê? Produz a glicose e libertando o oxigênio. Diferentemente desta equação aqui, nós não começamos aqui com dióxido de carbono, logo começamos com glicose e oxigênio. Então essa equação não pode ser da fotossíntese. Esta equação é da respiração aeróbica. Por quê? Porque a respiração aeróbica pega o que foi produzido na fotossíntese, então começa com isso, começa a trabalhar produzindo o dióxido de carbono e água. Observe esta figura. Nós temos o quê? Temos a glicose mais o oxigênio. Esses dois aqui foram produzidos onde? Na fotossíntese. Produzindo-se o quê? Produzindo o dióxido de carbono mais água. Deu para entender, né? Então a nossa alternativa correta é a alternativa D. Vamos para o número 4. Das afirmações que se seguem, escolha a que caracteriza uma célula eucariótica ou eucariota. Célula de organização bastante simples, sem estrutura membranária no citoplasma, não é verdade. Célula que não apresenta ribossomos nem núcleo, não é verdade. Célula de organização complexa sem estruturas membranárias no citoplasma, não é verdade. Célula de organização complexa com organelos bem delimitados por membrana. Correto. Então esta é a nossa alternativa correta. A célula eucariota, nós sabemos que é uma célula que possui uma organização complexa e com organelos delimitados por membrana. Então a alternativa correta é a alternativa D. Número 5. Qual dos organismos apresentados abaixo é classificado como sendo procariota? Minhoca, bactéria, todas as algas, amêijoa, cajueiro. A nossa alternativa é a alternativa B, bactéria. Então as bactérias é que são classificadas como sendo seres procariontes. Não podemos cair aqui na alternativa C, todas as algas. Não são todas as algas que são procariontas, pois podemos encontrar alguns
algumas algas no reino protista que não são procariontes, que são eucariontes, pois sabemos que os seres protistas, neste caso, são seres eucariontes, não procariontes, não são todas algas, mas a alternativa correta é B, bactérias. Número 6. Para distinguir ao microscópio uma célula vegetal de uma célula animal, qual das seguintes estruturas deve estar presente? Então, aqui estamos a comparar uma célula animal e uma célula vegetal. Então, observe a imagem, nós podemos perceber que na célula animal, tanto como vegetal, existe aparelho de Golgi, existe membrana nuclear, existe mitocôndria, existe ribossomo. Mas na planta nós temos o cloroplasto, já ver essa estrutura com uma cor azulada. O cloroplasto que tem a função de fazer aquele processo da fotossíntese que nós comentamos lá em cima. Então, os homens não têm essa capacidade de fazer a fotossíntese, de produzir o seu próprio alimento. Então, as plantas têm essa estrutura que difere dos animais. Por quê? Porque produzem o seu próprio alimento através dessa estrutura. E essa estrutura é chamada de cloroplasto. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Estamos juntos? Vamos continuar. Número 7. Nas plantas angiospermicas, qual a função principal do líber? Então, será que o líber faz a fotossíntese? Será que faz reserva, condição de açúcar, transpiração, condição de água, esses minerais? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, condução de açúcares. O que acontece com o líber? Nós vamos pegar o líber e pegar o xilema, neste caso, tratando como se fosse o quê? Como se fosse veias. Por quê? Porque as veias têm a função de coletar o sangue de parte de todo o organismo até o coração. O que não vai se diferir aqui do líber. O líber vai pegar o quê? Vai pegar o produto resultante da fotossíntese, neste caso a glicose nas folhas, e vai levar para todas as partes da planta. E o xilema, o que faz? O xilema recolhe a água da raiz até em cima. Observe a imagem. Nós podemos ver que o xilema, ele sai de baixo para cima e o líber sai de cima para baixo, o que significa que o xilema coleta a água e sais minerais existentes no meio ambiente, absorve até as folhas. Então, nas folhas é levado os açúcares aqui mencionados pelo líber até toda a parte do organismo, da planta neste caso, que seriam até as raízes. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa B, condução de açúcares. Número 8. Que característica distingue os artrópodes dos restantes invertebrados? Os apêndices articulados e o revestimento externo resistente e impermeável exoesqueleto. Exatamente. Uma das características que difere os artrópodes dos restantes invertebrados é o quê? É a sua locomoção. Por quê? Porque os artrópodes têm apêndices articulados, o que significa que eles podem se articular. A sua locomoção e o revestimento externo resistente e impermeável. Nós podemos ver o exoesqueleto dos invertebrados. Uma barata, podemos ver o seu exoesqueleto, que possui um exoesqueleto impermeável, não é permeável. Então, vamos número 8. Número 9, aliás. Numa espécie em que o número de cromossomas é 46, quantos cromossomas terão as células resultantes de uma divisão mitótica? Aqui nós só temos que aplicar a definição da mitose. Qual é a definição da mitose? A mitose é um processo pelo qual uma célula-mãe se divide formando duas células filhas com o mesmo número de cromossomas. Então significa que a mãe tem 46 cromossomas. Significa que nesta divisão os filhos também terão o mesmo número de cromossomas que a mãe tem. Se a mãe tem 46, significa que os filhos vão ter 46. Se a mãe tem 3, os filhos vão ter 3. Assim sucessivamente. Então a nossa alternativa é a alternativa A, 46. 10. Qual destes organismos possui sistema digestivo completo? É a minhoca. A minhoca possui boca e ânus. Então, é um organismo que possui um sistema digestivo completo. Então, vamos. Número 11. Das categorias taxonômicas embaixo apresentadas,
apresentadas, indique a que enquanto organismo que tem um maior grau de semelhança entre si. Primeiro, vamos observar esta figura. Podemos ver o grau de semelhança, que quanto mais, quando saímos de cima do reino para baixo, o grau de semelhança aumenta. Então, de baixo para cima, o grau de semelhança diminui. Então, aqui, o grau de semelhança entre si podemos encontrar o maior grau, podemos encontrar na alternativa D, espécie. Na ausência da espécie, podemos pegar o gênero. Então, seria o gênero, mas nesta alternativa, nesta pergunta, a alternativa correta é espécie. Então nós ficamos por aqui, tomara que não tenha se esquecido de se inscrever no canal, deixar o seu gosto e ativar o sininho das notificações para que possa receber todos os vídeos que serão postados neste canal. Vem aí a segunda parte. Até mais.